Os crimes contra mulheres no Brasil só aumentam. Dessa vez, o espancamento no Pará virou notícia no Brasil e ajudou a inflamar ainda mais a discussão de como conter a violência contra a mulher em nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Essa história até me assustou, porque quando eu vi a notícia, homem dá 80 socos em mulher, eu achei que era aquele outro pilantra lá, aquele outro picareta que era jogador de vôlei, depois parou, que espancou a mulher no elevador. Mas infelizmente era outra mulher, que inclusive a gente tem vídeo disso daí aí para que vocês possam ver. Bom, de certa forma são duas situações parecidas e demonstram e desnudam o quanto a violência contra a mulher tá inflamada no nosso país, pô, né? A gente vai contar essa história agora para vocês, mas basicamente o cara espancou a mulher até quase o óbito, né? E ela está em estado gravíssimo. Isso aconteceu no Pará, no Tomé Açu, e a gente vai trazer detalhes para vocês dessa história aqui depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos pro lugar onde aconteceu esse fato terrível, lamentável. A cidade de Tomé Açu, no Pará, para entender mais essa história de violência contra a mulher que a gente vai contar aqui. Seguinte, galera, por alguns motivos de preservação e porque a família não está divulgando, nós também não vamos falar o nome da vítima aqui, tá? E também não vamos mostrar o rosto. Isso foi uma opção que eu fiz. Talvez eu faça essa opção como chefe de edição, faça essa opção por várias outras vítimas, porque eu acho que minimamente a gente tem que preservar, a gente tem um veículo gigantesco, né? Bom, ela sofreu muito e a gente não vai expor, certo? Bom, não quer dizer que a gente não vai falar dela, porque como ela é vítima, ela é um elemento, teve seus direitos violados por esse crime, aí logicamente que a gente vai dar alguns dados sobre a vida dela aqui. Bom, a nossa história começa com o relacionamento dela com um cara chamado Pedro do Nascimento Santana Júnior. Coloca a foto do Pedro aí. Esse é o personal trainer Pedro. Ele não era só personal, ele era instrutor de academia. São trampos diferentes, mas muitas vezes se complementam. O cara faz o personal, mas ele trabalha numa academia também, tá? Todo mundo já deve saber essa diferença aí. Essa foto aí, Fernando, até essa foto que a gente colocou, coloca de novo aí pra... Esse cara aí, você viu essa quantidade de espinha? Ou será que isso aí é resultado dos venenos que o cara tá tomando? Eu acho que sim, primo. E pelo grau de violência, eu acho que é trembolona. Trembolona. Mas também não pode botar a culpa nos venenos do cara fazer isso, né? O cara já tem essa índole aí e essa forma, porque a gente vai contar aqui que ele já agredia ela dessa maneira. Mas pelo jeito aí pode ser um sintoma aí, um efeito colateral de uns venenos que o cara pode estar tomando aí pra musculação, né, rapaziada? Pô, vamos ter um pouco de responsabilidade, tá? Ele era companheiro da vítima há pelo menos 10 anos, tá? Uma década. Os dois chegaram a trabalhar na mesma academia, então, muito provavelmente, ela era também uma profissional da educação física. Eles tinham até filhos juntos. Tinha um filho de 1 ano e ela tinha alguns filhos de outro relacionamento. E ela teve, obviamente, antes dela ficar com o Pedro. Segundo o que apuramos, Pedro era um homem bastante ciumento e possessivo. Ele já havia agredido a companheira várias vezes. E ela chegou a denunciá-lo, mas ela pediu em algum momento da persecução ali para retirar a notícia crime, porque ela iria voltar com ele e tal. Que é muito comum, tá, pessoal? Isso é muito comum de acontecer. Isso não é fato isolado. A mulher tem um filho com o cara, tem um relacionamento estável, o cara bate, ou o cara agride verbalmente, psicologicamente, e ela fala assim, bom, eu vou dar um perdão para ele. Porque o ciclo do abuso, ele não acontece do cara batendo todo dia. O cara faz aquilo, depois ele volta bonzinho, me desculpa, perdão, e etc. E aí a mulher acaba retirando, porque, enfim, o cara faz parte da família dela. E não que seja correto fazer isso, a gente tá falando de circunstâncias. Muitas vezes, a mulher tem medo também de ir denunciar e o cara tirar a vida dela. Porque se tira a vida, se tá casado, tira a vida. Se tá solto, tira a vida. Se tá separado, tira a vida. Se não namora com o cara, tira a vida. Qualquer coisa tira a vida. Imagina se ela for lá fazer a denúncia contra o cara. E também pode ser dependência emocional. Eu tô falando isso para tirar das costas da vítima esse tipo de responsabilidade pelo que aconteceu com ela. Às vezes ela tem também uma dependência emocional que ela precisa ficar com o cara, entendeu? Ela não consegue viver sem o cara. Isso também é um dispositivo psicológico que é muito difícil daí da pessoa largar a outra. Bom, no dia 1/3, que era um domingo, os dois decidiram sair de casa e ir até um barzinho, para tomar algumas cervejas e comer umas porções. Coisa de casal, normal, até aí tudo bem. Segundo o que a gente apurou, houve uma crise de ciúmes do personal do estabelecimento. Dizem que ele era bastante possessivo com ela, tá? E ele passou a ser agressivo com a mulher. A gente não conseguiu encontrar em detalhes o que foi
abatida, entendeu? O que aconteceu? Por que o cara sentiu ciúmes da mina e por que isso se desencadeou? Se desencadeou novamente porque ele era extremamente possessivo e já estava acostumado a agredir a mina. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Mas, de fato, ele sentiu ciúmes e ele tá errado de ter feito isso, tá? E aí ele passou a ser agressivo com a mulher dentro do bar. A mulher, para não passar vergonha ali, para não ficar sendo agredida ali, porque também, pelo amor de Deus, né? Você vai tomar uma cerveja, o cara começa a gritar com você, ser agressivo com você dentro do boteco e todo mundo vendo. E, obviamente, que talvez por não ter batido nela e tal, muitas pessoas ali em volta tiveram uma tolerância. Mas muita gente também não mete o bedelho no bagulho, mano. As pessoas têm medo de morrer na rua também, entendeu? Se tiver uns 4, 5 homens ali, tudo bem, mas o cara era fortão, grandão, tá gritando com a mina. Tipo assim, tem muita gente que não vai, que se omite, sacou? E por medo de morrer mesmo, mano. Tipo, tem várias situações que isso acontece. Bom, ele tá gritando com a mulher lá e a mulher faz o quê? Fala, mano, eu não vou ficar aqui enquanto você ficar gritando comigo, porque tá no meio de todo mundo e eu não quero ser agredido aqui, tá ligado? E ela pediu um mototáxi pra poder sair fora do bar e ir embora pra casa. Ou pra casa da mãe dela, não ficou muito claro pra onde que ela ia, também não importa. Bom, uma vez no mototáxi, o cara fica desesperado, esse personal aí, e muito provavelmente com bastante ódio, e aí ele sai com a moto pra ir atrás do mototáxi, mano, pra ir perseguir o mototáxi que tava levando a mulher dele. E aí ele chegou a jogar uma lata, inclusive, na cabeça da mulher, se ele causou um acidente proposital com o mototáxi. Ele entrou, é como se fosse assim, o mototáxi tá aqui nessa rua, ele vai por trás da rua e entra no cruzamento pra causar um acidente com o mototáxi, pra mulher poder cair e aí, enfim, ele poder fazer o que ele fez, essa covardia aí. Quando ela caiu da moto, ele entrou e começou a dar soco nela. O que eu falo, começou a bater nela. Muito soco, muito chute, espancar e tal. Ele só parou quando ela parou de se mexer também. Como se tivesse parado de bater porque ele achou que ela estava morta. E algumas pessoas disseram que poderia ser isso daí mesmo. Deve ter parado de bater porque achou que a menina estava morta. Falou, agora chega porque já deu. Não fosse isso, muito grave e abjeto, ele ainda ameaçou testemunhas e impediu que elas entrassem até ele terminar esse serviço macabro que ele fez, esse crime terrível e abjeto. Bom, Pedro foi preso na manhã do dia 2 pela polícia militar. Preso na cela, ele está com receio de ser enviado para um CDP, um centro de detenção provisória, e sofrer algo nas mãos dos presos, porque o crime gerou uma grande repercussão e a gente também está repercutindo aqui, tá? Bom, a vítima encontra-se no momento em estado gravíssimo, gente, gravíssimo, assim, pelo que a gente pôde ler. Ela tá à beira, assim, tá numa situação que não tá muito longe de acontecer algo fatal, assim. Mas ela tá sendo tratada, ela foi levada para uma UPA, só que de lá os caras falaram, a gente não tem condição de tratar, e ela foi levada de avião, de aeronave, de lá pra Belém, pra poder, enfim, tratar. A mãe tá desesperada, cara. Fernando, essa é uma cena que tá me deixando muito mal hoje, sabe? A gente tem uma cena desse cara sendo preso, tá? A polícia levando ele pra dentro da delegacia, e a mãe depois olha pra ele e grita com ele, tá ligado? Fala pra ele umas coisas sobre essa questão, num desespero absurdo de saber que a filha pode entrar em óbito, pode não voltar mais. Ela chega a chamar ele de PP, né? Porque o nome do cara é Pedro, então deve ser o apelido que a família dava pra ele, devia ser PP. E aí ela começa a gritar com ele numa cena desesperadora. Acompanha aí pra vocês verem. Porque a minha filha está no estado de óbito, Pepe. A minha filha está no estado de óbito. Eu quero que tu aconteça na cadeia. Tu pague tudo que tu pede pra minha filha. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. A justiça vai ser feita, Pepe. Se a minha filha morrer, eu desejo de tudo de ruim pra ti. Eu não quero que ele aconteça, eu quero que ele morra. Tá vendo que tenso, rapaziada? Sabe, a gente tá noticia isso todos os dias. Agora, inclusive, o Dado do Labella falou que vai virar candidato a deputado. Porra, eu mereço, né? Que vai virar candidato a deputado pra equilibrar a família e as mulheres. É o fim do mundo. É capaz dessa porra ser eleita ainda e a galera... Ai, Brasil do céu. Não tem... Bom, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos junto com nós, que a gente tá apurando aí. Se possível, galera, ajuda a gente no Apoia-se. É uma força muito grande que vocês dão pra gente continuar apurando essas notícias aí pra vocês, beleza? Mas o melhor é deixar o seu like, tá? Um abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.